Aurélio. Eu quero informar que a nossa exposição, bom, eu pedi licença para abaixar a máscara, senão a minha voz não sai por mim. Liga o microfone. Eu quero informar que a nossa palestra ela está sendo transmitida pelo Face Aurélio Robles e pelo Comunitário Vida Nova, viu? Então eu já quero inicialmente cumprimentar todos os internautas que porventura estejam assistindo, né? E dizer a todos, sejam bem-vindos, né? Bom, nós estamos exatamente às 8 horas 59 minutos e 30 segundos. Bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando nossas tarefas do domingo de manhã. Tivemos no domingo passado a palestra do nosso companheiro fazendo uma apresentação do Livro dos Espíritos, falando da importância do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos iniciar o Livro dos Espíritos propriamente dito, né? Vocês estão vendo isso aqui, só encarte aqui do que é o Livro dos Espíritos. Mas antes eu quero convidar a todos para que fechemos os nossos olhos, conversemos com a espiritualidade amiga, com Jesus, nosso Mestre, e com Deus, nosso Pai, e dizendo: obrigado pelas oportunidades. Obrigado pela inspiração de iniciarmos mais esta reunião de domingo, onde se direciona àqueles que não podendo vir aqui durante a semana ou durante a noite, têm oportunidade de usufruir dos benefícios do Centro Espírita Pátria do Evangelho, ouvir uma modesta exposição, receber o passe e receber a assistência dos amigos espirituais. Por isso é muito grande, Senhor, a nossa alegria, a nossa satisfação estarmos aqui para mais um dia de tarefa e apresentação. Tudo o que pedíssemos seria redundante, pois antes que nós que peçamos, como disse o Mestre Jesus, sabes o que necessitamos. Porque como nós ainda somos crianças, que há menor dificuldade de estender as mãos em conchas, pedindo, rogamos a assistência dos teus prepostos, os amigos aqui do Pátria, nossos amigos espirituais, para nos assistir a cada um que estiver ouvindo, vendo, e cada um dos presentes, para que possamos transmitir a mensagem da manhã. Sei conosco. Obrigado. Nós vamos fazer outras considerações, embora o nosso companheiro, alguma coisa aqui, é um pé de cadeira, eu estou pisando, desculpe. O nosso companheiro Fábio já fez a apresentação no domingo passado. A gente vai dizer outras coisas, né? O Livro dos Espíritos, ele foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Eu não sei porque aqui está 1919, é 1857, né? Aliás,
com 1019, ele foi lançado com 600 perguntas, certo? E depois, numa segunda edição, ele foi complementado para 1019 perguntas. Era o 1019 que eu não estava lembrando, coloquei que não lembrava. Então, os princípios da doutrina espírita, o que é? É a sobrevivência da alma, né? A preexistência e a sobrevivência da alma, né? Ou a preexistência do espírito e a sobrevivência da alma. A comunicação, com os encarnados, a reencarnação, a evolução do espírito, todos partindo do mesmo princípio, né? Do mesmo princípio, com a perfeição sendo o destino de todos, sem exceção. Quer dizer, a doutrina espírita, ela se baseia no espírito. É a vivência do espírito por isso que ela se chama doutrina espírita, porque ela foi que estudou o espírito. Lembrando, né, mas a doutrina espírita, ela se baseia no espírito. Kardec, eu pensei que tivesse aqui colocado, mas puxei outro slide. Lembramos que começou com as mesas girantes, aquela dança das mesas girantes, que disseram que as mesas respondiam perguntas. Kardec falou assim, olha, elas se movimentaram, até conhecedor que eu sou do magnetismo, eu até concordo, mas dizer que elas respondem perguntas, aí só se me provar que ela tem cérebros e músculos e nervos, né? E nervos. Mas, como ele era uma pessoa muito positiva, muito objetiva, ele não deu importância. Mas foi muita insistência, até que um dia ele foi assistir às danças. Então, eles faziam perguntas através das pancadinhas na mesa, né? Ou através do levantamento, do abaixamento do pé, né? Através dos pés. Levantava e dava pancadinha e respondia por um número convencionado de perguntas, respondia sim ou não, né? E Kardec, tanto que ele se interessou. A história é muito longa, não vamos entrar, só dentro dessa introdução. Se interessou e ele perguntou para os espíritos: quem são vocês? Ele não sabia, não usava o nome espírito. Ele falou: nós somos espíritos. E ele falou: e o que é espírito? Quem somos espíritos? Aí ele respondeu: a alma das pessoas que viveram na Terra. Aí Kardec tem um solavanco, né? Tem um susto. E ele falou: aí a coisa interessa. Aí eu vou fazer pergunta, porque Kardec era um espírito preparado. Então ele começa a fazer perguntas. E das perguntas que ele foi fazendo, ele foi inspirado, que ele direcionou para cada... Ele direcionou para cada assunto um bloco de perguntas. Então saiu aqui na primeira parte... Na primeira parte saiu sobre o livro sobre as causas, né? As causas primárias, na primeira parte. O primeiro livro, né? E saiu vários capítulos. No segundo livro, ele fala do mundo dos espíritos, né? Do mundo dos espíritos. No terceiro livro,
no terceiro livro, ele fala das leis divinas ou naturais. E no quarto livro, ele fala da justiça divina, né? Justiça divina. No terceiro ele fala das leis naturais, no quarto ele fala das penas e gozos futuros, né? Então ele montou isso aí. Depois, como o Fábio falou muito bem, disso saíram os livros, né? Na primeira parte das causas naturais da causa do tempo, saiu o Gênesis. No segundo, o livro dos médios, né? No terceiro saiu o Evangelho segundo o Espiritismo. E no terceiro, o céu e o inferno. Estou apenas repetindo para a gente lembrar. Mas o que nós vamos falar hoje, que vamos iniciar, é o livro dos Espíritos. Eu tenho aqui uma edição, eu queria mostrar uma outra edição aí, mas não achei. Mas temos aqui uma edição da editora M, né? Traduzida pelo Matheus Rodrigues Camargo. Mas a gente tem várias traduções. Eu, por exemplo, gosto da tradução do Evandro Noleto Bezerra, né? Mas nós temos as edições da INE, que é de Salvador Gentili, temos outras do Herculano Pires, e temos mais outra que eu não me recordo a autora, que é uma descendente japonesa que fez pela editora Petit. Mas não importa a edição, mas importa o que o livro dos Espíritos fala, né? Então vamos ver aqui o que nós vamos ver, o que nós preparamos para hoje. Porque nós convencionamos de estudar o livro dos Espíritos aqui no domingo. E cada um que vai expor vai ficar com um capítulo. No caso, a mim coube o capítulo 1. Depois, semana que vem, é o Noel? Valdir, o capítulo 2, né? Depois, outro capítulo 3. Para que não haja problema de solução de continuidade. Cada um sabe onde parou e continua e estuda um capítulo. Então, hoje nós vamos ver o primeiro subtítulo do capítulo 1, que é Deus, né? O intitulado Deus. Então, nós vamos ver o primeiro subtítulo, que é Deus e o Infinito. Deus e o Infinito. Então, vamos lá. Kardec faz uma pergunta bastante curiosa, né? Do ponto de vista, ou bastante diferenciada do ponto de vista do pensamento de então e do pensamento até de hoje. Porque todo mundo pergunta, quem é Deus? Não é isso que a turma pergunta? Quem é Deus? As religiões falam, quem é Deus? Mas Kardec faz uma pergunta bem objetiva, né? Como filósofo que ele era e como pesquisador. Ele pergunta, quem é Deus? Porque perguntar quem é Deus, Deus não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa encarnada como nós pensamos, ou uma pessoa desencarnada. O que é Deus? Será que Deus é igual a nós? Não fisicamente falando, né? Não é possível, né? Deus não seria tão feio quanto somos nós, né? Apesar que tem muita gente bonita, né? Mas Deus não seria tão feio igual a nós. Mas lá no Gênesis está que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Será que a imagem e semelhança é esse ser aqui que rasteja penosamente sobre duas pernas, que enxerga acanhadamente por duas janelinhas, que escuta mocosamente por dois buraquinhos? Será que é isso, né? Mas os Espíritos responderam. Os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as
coisas. Talvez essa pergunta, ou melhor, essa resposta, ela não preencha todas as nossas inquirições. Não preencha todos os nossos questionamentos, mas é um material profundo que deixa para nós, que nos diz para pensar. Quando ele diz inteligência suprema, o que nós imaginemos que é a inteligência suprema? O que é a inteligência suprema? É uma inteligência maior. A inteligência suprema dá outros livros que dizem inteligência suprema do universo. É uma inteligência suprema, quer dizer, a mais perfeita e mais completa inteligência de todo o universo. Não existe uma inteligência que o supere. Se nós olharmos as obras da criação, começando pelos nossos próprios corpos, nós vemos que os nossos corpos têm todos os detalhes, têm todos os organismos, todos os órgãos funcionando com todas as suas leis, né? Isto é, os órgãos que, se você sair fora dos objetivos daquele órgão, você se dá mal, você fica doente. E estão as doenças aí. O nosso, que a gente conhece mais diretamente, o nosso aparelho digestivo. Come demais ou come aquilo que é indigesto. Para você. Isso é uma lei do nosso organismo, né? É uma lei do nosso organismo. E em todos os órgãos existe a especialidade, a especificidade dele. Ele tem uma função específica. Todos os órgãos. Perfeito. Por mais adiantada que esteja a nossa ciência médica, a nossa ciência médica, pasme, ainda tem muito a conhecer do nosso corpo. Muito. E de vez em quando está se descobrindo uma doença diferente, está se descobrindo uma função diferente, porque a nossa ciência médica ainda não conhece o corpo na integralidade. Tão perfeito que é o nosso corpo. Mas nós vamos entrar muito nesses detalhes, só para dizer. E a causa primeira ou primária de todas as coisas. O que nós entendemos por isso? É a origem, né? A origem de todas as coisas, foi que o homem, eu me lembro, quando criança, eu estudei isso no livrinho do Caio Pachuti, então dizia que tudo que o homem não fez é obra de Deus. Porém, o que o homem fez com o material que Deus lhe deu. Que Deus lhe criou. Até há uma piadinha, né, uma brincadeirinha, né, que dizem que, entre aspas, a gente sabe que é figura mitológica, que não existe. Mas diz que ele começou a desafiar Deus. O que você fez, eu sou capaz de fazer. Você fez o homem, montou o barro e soprou na narina e fez o homem. Acho que a gente sabe que não é assim, né? Esse fazer o homem do barro custaram milênios, viu, gente? Não foi do dia para a noite, não foi o sopinho. Mas vamos lá, admitir como isso é para não desmotivar a piada, né? Então ele falou assim, você fez o homem, eu também faço. Faz o homem aí. Aí Deus pegou e fez outro, soprou, saiu perfeito. Aí disse que ele catou um punhado de terra e Deus falou, não. Primeiro você faz a terra. Primeiro você faz a terra por você ver. Quer dizer, é uma piadinha assim, uma brincadeirinha, mas é para nós pensarmos. Deus fez todas as matérias-primas que nós usamos para fazer nossas coisas, nossas edificações, nossas invenções. Né? O homem não cria nada, o homem só modifica. Né? Então vamos lá para mais uma pergunta. Né? Que entender por infinito? O que nós entendemos por infinito?
Kardec faz essa pergunta para motivar depois a outra, né? E os espíritos responderam simplesmente, sempre os espíritos respondiam objetivamente. E ele diz, o que não teve começo e nem tem fim, o desconhecido. Todo desconhecimento é infinito. Então, o infinito, o que não teve começo nem fim. Nós olharmos para o universo, nós conseguiremos chegar no começo do universo? Nós conseguiremos chegar ao fim? Nós olharmos do lado do horizonte, nossa Terra, aqui do nosso ponto de vista, né, na Terra, de um lado a gente vê o céu lá no leste, né, e vemos eu não sei se estou mostrando direitinho aqui, né, o céu no leste e o céu no oeste. Então tem a impressão que é onde o céu se encontra com a terra, que é o final. Mas se você for caminhar, você caminha, você caminhar milhões de anos-luz, você não vai chegar no final disso. Então isso, para nós entendemos infinito. E por isso que os espíritos responderam o que não teve começo nem tem fim, né? Então, deve ter tido começo. Isso é mistério e continuará a ser mistério para nós. Nem os espíritos poderiam responder isso aí. Um dia Deus criou, mas quando Deus criou, perde-se na noite da eternidade, né? Quando Deus criou isso aí. E aí ele diz para nós, tudo que é desconhecido é infinito. Porque nós partimos de uma coisa, como eu disse agora, de uma coisa que nós conhecemos para as coisas que nós não conhecemos e nunca chegaremos ao fim. E como nunca chegamos ao começo. Então, tudo que é desconhecido é infinito. Vamos para mais uma pergunta. Poder-se-ia dizer que o Deus é o infinito? Será que Deus é o infinito? Ou Deus é infinito? Dá para se pensar nisso? Vamos raciocinar, né? Então vamos ver o que os Espíritos responderam. Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiência para definir o que está além do nosso conhecimento. Então Deus não é o infinito. Mas Kardec faz algum comentário. Saiu aqui o meu comentário do Kardec. Porque o Deus Deus é infinito na sua bondade, Deus é infinito no seu poder, Deus é infinito, Deus é infinito na sua justiça, Deus é infinito em tudo. Nada que nós pensemos no poder de Deus tem fim. Porém, Deus é eterno, que é diferente do infinito. Nós às vezes confundimos infinito com eterno. Eterno, aquilo que também não teve começo, aquilo que não foi criado e não morrerá. Infinito é o que não teve começo e não terá fim. Então, Deus não é infinito. Apenas essa pergunta é ilustrativa, né? E vamos aqui para a nossa outra pergunta. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?
onde nós podemos encontrar a prova de existência de Deus? É lógico que nós já estamos numa condição que nós não temos. Eu acredito que ninguém aqui dentro duvida da existência de Deus, né? Nós falamos agora há pouco, nós mesmos, né? Nossa criação. Ninguém duvida, mas para dizer assim, para definir, ter um termo definitivo, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? É difícil, né? Se a gente falar assim, a gente vê toda a beleza da natureza, é prova da natureza. E aí não deixa de ser. Mas vamos ver o que os espíritos responderam. Eles responderam assim, num axioma que aplicai às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Agora mesmo eu disse, né, que adiantei um pouquinho, eu disse que nós olharmos a obra da criação. Se nós olharmos as coisas nos mínimos detalhes, nós encontraremos a prova da existência de Deus. Nos nossos conhecimentos, na aplicação da lei do Cristo, né? Nós vamos encontrar tudo que há uma sapiência à frente de tudo isso aí. Há uma sabedoria em tudo. A gente vê que a inteligência, o que é a inteligência. Uma certa vez, um astronauta visitava São Paulo. E ele deu uma entrevista coletiva, falando das belezas, das viagens que ele fez. Não é interespacial, o que o pessoal fala, mas não é. Ele só fez uma viaginha daqui na Lua. A Lua está logo ali em relação ao infinito. É logo ali, uns cabinhos de machado, como fala o mineiro, né? Está logo ali, muito próximo. O nosso satélite é alguma coisa fora da Terra, mais perto da Terra, que pode existir. Então, uma viagem que a gente acha que é uma grandeza, né? Uma viagem eu já estou terminando, uma viagem no nosso, uma viagem espacial, uma viagem fora das condições normais até a Lua, para nós é coisa extraordinária. Quando em 16, não sei que de julho de 69, né, 1969, pousou a primeira nave, né, na Lua, o mundo encantado, né, foi transmitido para o mundo inteiro. É uma grande coisa. Mas, se comparar a distância que está o planeta mais perto da Terra, que é Marte, né? Nós veremos quanto tempo que demora uma sonda espacial para chegar em Marte. E se for chegar em Júpiter, né? Então a distância. E o nosso planeta, o nosso sistema solar é uma coisinha dentro da nossa galáxia, né? Que é a Via Láctea. E a nossa galáxia, dentro do conjunto, é uma coisinha acanhada. Então, aí nós temos também uma expansão do infinito, né? Expansão do infinito. Então nós veremos que é muito grande. Mas, voltando para o astronauta, ele fez aquela viagem, né? Para todo mundo agradeço. Então, os repórteres dos mais diferentes órgãos de publicação, saíram com tanta pergunta. Mas chegou lá pela tanta, eu não sei se o repórter
ele quis fazer, experimentar o astronauta, ou ele quis, ou era, ele é muito versado em alguma religião e fez uma pergunta tão simples. Você acredita em Deus? E sabe o que o astronauta respondeu? Não. Respondeu curto e grosso, não. O pessoal levou um susto, né? Todo mundo acredita em Deus. Ele falou assim, para quem viu o alinhamento dos planetas, viu esse planeta, viu esse sistema, o universo, que esses planetas giram anos, bilhões de anos, nas suas órbitas, sem nunca se chocarem. Quem viu e falou a beleza, né, que é da iluminação do Sol, viu? Enfim, ele fez uma descrição rápida de tudo que ele pôde ver do espaço. Dizer acredito em Deus é muito pouco, é nada, porque Deus, a gente não acredita, a gente sabe que Deus existe. Nessa grandeza do espaço, a gente sabe que Deus existe. Então a gente falar, porque aquilo que você acredita, queremos muito falar, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, eu creio sim. Aquilo que você crê hoje, amanhã você pode não crer. Aquilo que você acredita, você está dizendo, ao mesmo tempo quando você diz eu acredito, você está duvidando. Porque você está dizendo, pode ser que exista. Quando eu digo eu acredito, eu digo pode ser que exista. Então, é a gente ter convicção. Porque me perguntaram um dia, você crê na Bíblia? Eu falei, não, eu estudo a Bíblia. A pessoa muito versada na Bíblia, ela diz, que aquele que não acredita na Bíblia não acredita em Deus. Eu falei, aquele que acredita na Bíblia pode ser que nem tenha noção do que é Deus. O que é Deus? Porque a Bíblia está ali escrito por homens, né? Que não deixaram de dar a sua contribuição, não deixaram de dar, às vezes, a sua intervenção, né? Por isso a Bíblia precisa ser estudada. Deus também precisa ser estudado. Então nós vamos, nesse axioma, nós vamos vendo aquilo que o homem não fez é obra de Deus. Mas, como eu disse agora há pouco, aquilo que o homem fez, ele só fez porque havia material. Quando Deus nos colocou no mundo, nos colocou com todas as condições. Mas ele não deu no nosso mundo perfeito, ele deu para nos desenvolver. Então, isto é prova de Deus, né? E aqui um pequeno comentário de Allan Kardec. Para crer não basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada possa ter criado outra coisa. Então é isso, gente. Nós duvidar é nós pensar que algo podia ser criado no acaso. Não. Ela foi criada. Então tudo que existe prova a existência de Deus. E isso é uma coisa para nós raciocinarmos, porque não basta a gente ouvir fulano falou, no caso, a Aurélia falou lá no centro, é verdade. Não, eu jogo para vocês raciocinarem, para pensarem no que ele falou, para chegar à conclusão, porque nós temos que nos instruir, cada um por si. Ainda ontem eu vi uma colocação da Anete, ela falava, aquilo que você ouve, você acredita, mas você não aprende. Aquilo que você vive com amor, que você vasculha, você
do Papa, das palestras, que fala sobre o Alzheimer, uma palestra mais profunda. Então, gente, o que nós podemos pensar? Raciocinar, porque nós precisamos aprender com amor. Senão nós passamos encarnações e encarnações sempre reaprendendo. Por que nós precisamos aprender a ler e escrever toda encarnação? Porque nós não aprendemos, não fizemos com amor. Mas isso é uma outra questão, gente. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês na manhã de hoje, né? Na manhã de hoje. E a gente vai, né? A gente vai para o passo. Mas antes de ir para o passo, eu quero falar para vocês. Nós temos esse livro aqui, estamos de graça. É Fundamento da Doutrina Espírita. É um livro do José Benedito Cavalcante, que ela dá uso de Piracicaba. Este livro foi confeccionado num acordo, né? Entre a USE de Piracicaba, a USE Intermunicipal de Piracicaba e a EME, né? Então, e eles distribuíram gratuitamente. Deram uns exemplares, uma caixa de exemplares para a USE de Americana. E nós temos, eles que estão aqui. Então, você vai conhecer por esse livro, você vai saber dos fundamentos da doutrina espírita. Porque você vai ter pelo menos uma noção, uma visão, lógico que ainda acanhada, mas bem expansiva do que é a doutrina espírita. Então, você quiser, você que não pegou, pode pegar aqui com a gente. E eu vou fazer também, eu vou fazer da minha parte, não sei se os outros vão concordar. Nós vamos começar a estudar esse livro na quarta-feira, vamos estudar na quinta-feira. Obrigado, Paulo. Na quinta-feira, nós vamos estudar online. Quem quiser participar do grupo, né, o Valdir e o Fábio, é só entrar no grupo, né, e será admitido que você pode participar do estudo, acompanhar, mesmo que você não tiver nada para falar, mas você vai acompanhando, a gente vai estudando, dando oportunidade para cada um dos participantes. Isso é uma sugestão do Olímpio, viu, gente? Uma sugestão do Olímpio de a gente estudar isso aqui, que é muito bom esse livro. Então, está aí o nosso convite e a nossa oferta, né? Então, gente, muito obrigado a todos, um beijo.